Então, sejam bem-vindos ao nosso workshop Bitcoin de amador a investidor. A gente preparou aqui um material para vocês ao longo de 7 anos de estudo. A gente tentou condensar isso daqui em cerca de 2 horas. Espero que não ultrapasse isso, mas é um conhecimento grande, mas a gente quer resumir isso para que vocês possam, depois desse workshop, começarem a investir. Eu não sei qual é a experiência de vocês com Bitcoin, com criptomoedas, se vocês já investem, se vocês não investem, mas o intuito aqui é que a gente passe do zero, né, e aqui a gente vai alinhar aqui a expectativa, né, fazer um alinhamento do que é que vai acontecer. A gente vai primeiro explicar o que não é Bitcoin, depois a gente vai explicar como começar do zero para quem não investe ainda, depois nós vamos explicar como investir com segurança, porque não adianta só aprender como investir, é importante investir com segurança. Depois nós vamos revelar o segredo de a hora certa de comprar e a hora certa de vender. O principal, que eu acredito que ninguém quer aprender, né? Ninguém quer errar, como não perder dinheiro. Você vai aprender hoje como não perder dinheiro. E acho que isso aqui você também vai se interessar, ganhar criptos sem comprar. Eu adoro ganhar criptos, né, e tenho ganhado muito de um ano para cá, menos de um ano até para cá. E, na verdade, podia até ter ganho mais, mas a gente não consegue se preparar para tudo que tem aí. Então, eu vou ensinar vocês, e aí vocês depois vão escolher o que é e quanto que vocês vão ganhar, vai depender de como vocês vão aplicar esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês. Então, para começar, vamos falar o que não é Bitcoin. Ok? Eu vou agora interromper aqui o meu compartilhamento, porque quando a gente vai falar que não é Bitcoin, a gente vai acabar se estendendo um pouco. E eu quero ver vocês aqui também. A primeira coisa de o que não é Bitcoin. Quando ele foi criado, existia uma ideia de que ele seria uma moeda. E no business plan, né, que é chamado white paper do Bitcoin, está lá dizendo que ele é uma moeda, uma forma de pagamento. Mas definitivamente ele não é uma moeda, ele não é uma forma de pagamento. Embora ele tenha sido criado com esse intuito, ele, ao longo do tempo, se provou que não serve para isso. Então, ele não é uma moeda. E por que é importante logo ressaltar que não é uma moeda e o que é que não é Bitcoin? Porque uma vez que você entende o que não é, você vai entender exatamente o que ele é. Se eu fosse falar aqui da história, eu compartilhei numa palestra que o Laércio não estava. Eu compartilhei numa palestra que eu dei aqui no grupo de network, aqui de Figueira da Foz, eu compartilhei um pouco da história do Bitcoin, como ele foi criado, e eu não queria agora ficar nesses meandros da história. Ao invés disso, ao final desse workshop aqui, quem ficar comigo até o final, eu vou compartilhar o primeiro capítulo do meu livro, que é o Papai Criou as Criptomoedas. Eu vou compartilhar o primeiro capítulo dele, que ele tem essa parte da história do dinheiro. Então, eu vou compartilhar o primeiro capítulo com vocês. Ninguém teve acesso a esse livro completo ainda. Algumas pessoas já tiveram acesso a um rascunho de quando eu estou escrevendo ele, só para você ter uma ideia, desde 2020. Então, são 4 anos escrevendo. E por que eu não terminei ainda? Porque toda vez quando está pronto, aparece algo novo. E aí eu decido acrescentar essas novidades, e aí ele vai se estendendo, vai chegar num ponto que eu vou ter que fechar e publicar ele, mesmo que ele não esteja completo. Então, quem ficar aqui até o final vai receber esse material, a história do dinheiro, mas eu vou logo diferenciar o que não é o Bitcoin do dinheiro, do convencional, certo? Quando a gente pensa em Bitcoin, vem algumas coisas na ideia. Eu quero que vocês digam aí. Outra coisa que eu quero fazer nesse workshop aqui, eu quero fazer um bate-papo, uma interação. Então, eu quero que vocês me digam o que é que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em Bitcoin. O que é que vem? O que é que você acha que é? Escreve aí no chat aí o que é que você pensa que é Bitcoin. Para mim é moeda. Ó, o Laércio disse para ele é moeda. Eu já disse que não é moeda. Tem mais?
comparo logo com as moedas fiduciárias. Então, já vou explicar. Ele não é uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? Deixa eu explicar para vocês. Agora, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando as moedas foram criadas, elas foram criadas por um motivo. Antes das moedas existia um escambo, então as pessoas produziam, seja lá o que for, grãos, criavam animais, e eles começaram a trocar. Então, se eu produzia arroz, eu queria comer uma carne de ovelha, eu ia lá e trocava o meu arroz por ovelha. Mas aí alguém estava extraindo sal, e eu queria sal, então eu trocava lá um pouco do meu arroz por sal. Até que chegou num ponto que o Laércio, que produzia sal, disse assim, não, o sal é muito mais procurado do que o arroz. Eu não aceito agora essa quantidade, eu quero uma outra. Então começou a estabelecer valores para aqueles produtos, mas não tinha um padrão. Então cada um estabelecia o valor do seu produto, e aí era meio complicado para se estabelecer isso. E aí foi para tentar resolver esse problema, e também problema de logística, né? Porque imagina eu levar vários sacos de arroz para poder trocar por vários sacos de sal ou por ovelha, num período que não tinha meios de transporte. Então, imagina a logística para transportar todos esses produtos. Então, para resolver tudo isso, lá na Babilônia, o rei da Babilônia criou as primeiras moedas que eram de barro. Era uma moeda de argila, onde ele gravava o que era que estava estocado lá nos armazéns da Babilônia. Então, se eu produzia arroz, eu estocava o arroz lá no armazém, ele criava um tablete de argila, que foi a primeira moeda da história, e me entregava. Então, aquele tablete valia a quantidade de arroz que eu tinha lá, e aqui foi a primeira moeda da história. E as moedas foram evoluindo, veio as moedas de prata, as moedas de ouro, e à medida que o que compunha o valor da moeda era a quantidade de pedra preciosa que tinha naquela moeda. Porém, teve um grego que teve uma brilhante ideia, lá por volta do século 7 a.C. A Grécia estava numa crise, a Grécia estava passando por uma crise, muita gente devendo dinheiro, e os credores já estavam escravizando essas pessoas, e aí o equivalente ao primeiro-ministro da Grécia na época, Solon, teve uma ideia, espera aí, vamos comprar agora a dívida dessas pessoas, vamos pagar a dívida dessas pessoas aqui para que elas sejam livres novamente, não pode ter o povo grego escravizado, não faz sentido isso. E ele foi lá e comprou a dívida, só que não tinha dinheiro suficiente, não tinha ouro suficiente na época para se comprar a dívida de todos. E aí foi uma brilhante ideia que ele teve. Vou pegar o ouro e vou misturar com cobre. Como assim, quem está emitindo essa moeda somos nós, somos a Grécia, ninguém vai contestar. Então ele foi lá e misturou a moeda e aí ele criou a primeira moeda fiduciária, que eu chamo de moeda falciária. Porque ela não, na verdade, ela não tinha ouro. E ao longo do tempo se provou o quê? Que toda vez que você tem uma moeda baseada somente na confiança, ela não dura muito tempo. Então, essa moeda do Solon não durou muito tempo. Depois, Roma copiou a mesma estratégia com o denário e não durou muito tempo. E os anos foram passando, muita gente copiou a ideia de Solon, mas sempre o final era o mesmo. A moeda entrava em colapso. Porque quando as pessoas percebiam a falsidade ou perdiam a confiança em quem emitiu, a moeda colapsava. E aí, quando foi que se resolveu isso? Em 1818, a Inglaterra criou o padrão ouro, que durou até o início da Primeira Guerra Mundial, né, extraoficialmente, e oficialmente até 1971, que foi quando os Estados Unidos resolveu abolir completamente o padrão ouro e criou o padrão dólar. Quando ele criou o padrão ouro, que é conhecido na história, não sei se você lembra da escola, do período da Belle Époque. Por que o período da Belle Époque? Era um período de prosperidade, não tinha guerra. E por que não tinha guerra? Porque agora todas as moedas eram lastreadas em ouro. Então, assim, eu não tenho mais moeda para emitir à vontade, eu não estou mais misturando com cobre, eu não estou mais misturando com outros metais que eu tenho em abundância. Eu só posso emitir moeda agora lastreada na quantidade de ouro que eu tenho. Então, existia uma escassez, e por conta dessa escassez, os países tiveram que se ajustar e prosperar de fato para poder ter uma moeda valiosa. Mas, na Primeira Guerra Mundial, os países esqueceram dessa quantidade
que as moedas precisavam estar pareadas com a quantidade de ouro, começaram a imprimir para poder financiar a guerra, e aí entrou em colapso tudo outra vez. E de lá para cá, continua tudo isso, as moedas entram em colapso. Um dia após o outro, você vai escutando histórias de países que a moeda colapsou. Eu não queria dar essa notícia ruim para quem está no Brasil aí, mas assim, eu não vejo muitos anos pela frente para o real, diante de todo o desajuste fiscal que tem sido feito no Brasil. Isso vai impactar, já está impactando no real, e com o passar do tempo, perdendo a confiança, a tendência é caminhar para o que aconteceu com o Bolívar, na Venezuela, que hoje não serve nem para usar no banheiro. O peso da Argentina, que também agora, que está tentando restabelecer como ideia, ele tentando parear com o dólar novamente, do jeito que era o real, quando foi criado em 94, mas que só ficou pareado ali com o real, lastreado em dólar, até 98, de lá para cá, virou o Deus dará. Então, a moeda fiduciária, ela acaba sendo baseada, resumindo, na confiança. Ela é o único lastro que tem, é a confiança. O Bitcoin, ele não é uma moeda fiduciária, porque ele não depende de confiança, porque ele não é emitido por nenhum governo, para começar. Então, ele não é uma moeda fiduciária. E ele não é uma moeda pelo simples fato de que o valor dele é muito alto. Imagina que o Laércio tem 300 mil euros na conta. E ele tem 6 bitcoins, que eu acho que vai dar aproximadamente o mesmo valor. Ele está com 300 mil euros na conta e ele tem 6 bitcoins. E aí ele quer fazer uma compra de um apartamento. Ele vai comprar esse apartamento com os 300 mil euros ou com os 6 bitcoins? O que é que tu me diz, Laércio? Vai comprar com euros. Por que você vai comprar com euros? Porque o euro, a tendência é que ele desvalorize. Daqui a um mês, se ele for comprar um apartamento, sei lá, um mês é pouco tempo demais, mas em um ano, se ele resolver comprar aquele mesmo apartamento, ele não vai comprar aquele apartamento mais com 300 mil euros. Provavelmente ele vai ter que pagar 305, 307 euros naquele apartamento. Por quê? Porque o euro desvalorizou em um ano. Ao contrário do euro, o Bitcoin, em um ano, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai valorizar. Certeza de valorizar? Não é. Mas ao longo de 3 anos, aí eu posso quase assinar um contrato aqui com vocês, de que se você segurar o Bitcoin por 3 anos, você vai estar no lucro. E aí já estou dando um spoiler do que eu vou falar lá na frente aqui, sobre como comprar e vender, sobre como não perder dinheiro. Já é meio que um spoiler aqui. Então, ele não é moeda por conta disso, porque ele é uma reserva de valor. As pessoas que guardam Bitcoin, elas guardam Bitcoin por muito tempo, por quê? Porque ele mantém o valor. Ele pode oscilar numa janela de, no máximo, 3 anos, ele pode oscilar para baixo. Mas, em 3 anos, ele vai sempre fechar no valor muito acima do que você comprou. Então, por pior das hipóteses, em 3 anos você vai estar no lucro. Em um ano, quase sempre. Hoje, por exemplo, quem comprar Bitcoin hoje, e eu fiz questão de abrir esse workshop, aqui é para um grupo pequeno, um grupo fechado, eu não vou, depois que a gente encerrar isso aqui, eu vou fazer um anúncio aqui no final, mas eu não vou mais trabalhar com produto de mentoria de Bitcoin, que é um produto que eu tenho trabalhado nos últimos anos, não vou mais trabalhar com ele. A gente vai, daqui aos 15 dias, fazer um anúncio a esse respeito. Então, eu queria aproveitar. Por quê? Porque esse é um momento, uma janela de oportunidade que tem, rapaz, eu preciso ensinar. Porque eu fui apresentado ao Bitcoin em 2017, e na época eu até achei umas postagens antigas que eu dizia que eu era um missionário da prosperidade. Eu viajei por 15 estados, se eu não estiver enganado, do Brasil, palestrando sobre Bitcoin entre 2018 e 2019, e ensinando as pessoas como investir em Bitcoin, como ganhar dinheiro com Bitcoin, como ganhar dinheiro com criptomoedas.
e eu me denominava missionário da prosperidade. E eu me lembrei desse termo, esses dias, eu disse, eu vou fazer um workshop e eu vou falar, eu vou entregar para que todos tenham acesso ao que eu sei. É óbvio que não dá para passar tudo em 2 horas, mas a gente vai fazer o possível aqui para entregar o máximo para vocês. Então, não é moeda, entendeu por que não é moeda? Perfeito. Mas alguém tem alguma denominação para o Bitcoin? O que é que você acha que o Bitcoin é? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no chat aqui. Eu perdi. Patrimônio. Bitcoin é um patrimônio. Não posso dizer que ele não é. Ele é um patrimônio, ele é um ativo, mas é um ativo de alta volatilidade, porém também de alta liquidez. Ele não é um golpe, não é uma pirâmide, ele não é, uma alternativa, né? Não é um caminho para coisas ilícitas. Né? Por muito tempo ele foi denominado dessa forma. Quando o Bitcoin começou a ser movimentado por volta de 2010, a maioria das pessoas que utilizavam o Bitcoin era o pessoal de internet, era o pessoal, hackers, a galera que tinha muita habilidade com internet, o pessoal do grupo de TI. Então, ele começou a ser utilizado para mercado negro na internet. Então, eu queria comprar alguma coisa escondida, nome preto e tal, eu comprava e pagava com Bitcoin. Meu ponto aqui de retorno caindo. Que a diretora fica falando comigo ali já. Então, estão me ouvindo, né? Sim. Me perdi, onde é que eu estava? Me lembrei. Oi? Me perdi, alguém me lembra aí. Então, assim, as pessoas utilizavam ele ali para comprar armas, para comprar coisas proibidas, até que ele foi ficando cada vez mais popular. À medida que ele foi se popularizando, aí ele começou a ser utilizado para dar golpes. Mas não é porque foi utilizado para dar um golpe que ele é um golpe. Por quê? Porque já existia golpes antes do Bitcoin. Sempre existiu golpe. Enquanto teve gente na Terra, enquanto teve ser humano na Terra, teve golpe. Mas não tinha Bitcoin sempre. Né? Então, o golpe não está atrelado ao Bitcoin. Ele foi uma ferramenta utilizada para dar alguns golpes, assim como já foi utilizado euro, já foi utilizado dólar, já foi utilizado real para dar golpes. E tem uma vantagem, né? Porque o euro, o dólar, o real, ou qualquer outra moeda fiduciária, ela pode ser falsificada. Eu consigo falsificar quase igual, afinal de contas é uma impressão, né? E hoje com a tecnologia que se tem, que você consegue imprimir até um prédio, imagina se você não consegue imprimir uma cédula. Então, existem falsificações muito bem feitas e o Bitcoin ele não pode ser falsificado. Então, ele não é uma moeda falsificável. A outra diferença, voltando aqui nas moedas, as moedas elas podem ser emitidas à vontade. As moedas fiduciárias, no geral, elas são impressas, elas são emitidas até de forma digital, praticamente sem regras. Né? Elas dependem do governo. Em alguns governos, você tem, de certa forma, o Banco Central isento, mas só para vocês terem uma ideia, o Fed, que é o Banco Central americano, ele foi criado por dois banqueiros, JP Morgan e outro banqueiro que eu não me lembro agora o nome, mas eles foram os idealizadores do Banco Americano. Então, por muito tempo, se não, hoje não tem provas disso, né, mas
existe ainda a suspeita de que os banqueiros é que definem as regras do que o Fed vai fazer com o dinheiro. E, obviamente, que se são os banqueiros que estão definindo as regras, fica aquela dúvida. Será que eles estão definindo as regras para o bem da população ou para o bem deles? O que é que vocês acham? Os banqueiros estão pensando em quem nessa hora? Então, a ideia de que tem uma moeda que você pode imprimir à vontade, né, você pode aumentar a inflação, toda vez que você emite moeda, você aumenta a quantidade de moedas no mercado. Na maioria dos países, a população não aumenta, a população diminui. E você aumenta a quantidade de moedas por pessoa, qual é a tendência? A moeda desvalorizar sempre. Então, você está aumentando a desvalorização da moeda, o poder de compra daquela moeda vai caindo. O Bitcoin não é isso. O Bitcoin ele foi emitido 21 milhões de moedas em 2008. Em outubro de 2008, ele foi divulgado o projeto. Em janeiro de 2009, esses 21 milhões de bitcoins começaram a ser entregues ao mercado. Só que eles vão sendo entregues ao mercado de uma forma dosada. Eles vão sendo entregues a cada 10 minutos em uma quantidade controlada que só vai terminar de ser entregue 100% desses 21 milhões em 2140. Isso tudo está programado no código. E para que essas regras mudem, como, por exemplo, no Brasil, a regra do real não foi criada em 94, era uma. Em 98, a regra mudou. E hoje em dia, as regras que foram estabelecidas em 98 já não se cumprem mais, nenhuma das 3 regras. Então, as regras mudam na moeda fiat à medida que o governo quer. Por exemplo, existia um limite de liberação de empréstimo. Os bancos tiveram uma reunião mundial e foi estabelecido um limite de empréstimo dos bancos para que ele pode liberar para a pessoa de acordo com o que ele tem em caixa. Isso significa criar dinheiro digital, né, que na linguagem da economia chama de M2. Toda vez que ele empresta um dinheiro que não existe em caixa, ele está criando um dinheiro digital. Ele está aumentando a inflação, ele está crescendo a quantidade de dinheiro no mercado. E ele faz isso todo dia, praticamente. No Bitcoin, não dá para fazer isso. Com o Bitcoin, você não cria. Por quê? Para mudar, não é assim, eu quero fazer. O banco vai mudar. Os bancos se reuniram agora, só não vão mais respeitar essa regra. Não vamos mais respeitar essa regra, vamos emprestar o quanto que a gente quiser. Não dá para fazer isso no Bitcoin. Não consigo reunir aqui 2, 3, 4, 5 investidores de Bitcoin e dizer, vamos mudar as regras do Bitcoin. Não dá. Para você ter mudança no Bitcoin, até que é possível, não dá para dizer que é possível. Mas essa possibilidade é muito remota, para não dizer que é quase impossível, porque ela precisa de 100% de aprovação das pessoas que estão suportando essa rede. A rede do Bitcoin, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas é uma rede que está espalhada no mundo inteiro, e essa rede é sustentada por supercomputadores. Então, os donos desses supercomputadores, eles no final, quando tem alguma decisão para ser tomada, eles votam se eles são favoráveis ou não. Para que tenha uma mudança na economia do Bitcoin, precisa de 100% de aprovação. Até hoje, eles não conseguiram 100% de autonomia. Inclusive, algumas moedas nasceram dessas propostas que foram colocadas, né, diante dos mineradores, e eles não aprovaram, criou-se uma outra moeda paralela. Bitcoin Cash, Bitcoin Vision, Litecoin, todas foram moedas que quiseram trazer alguma melhoria para o Bitcoin, melhoria na mente deles, mas que, no final das contas, não foi 100% aceita e criou-se uma outra moeda. Então, não dá para mudar. O Bitcoin não é uma moeda que pode ser impressa à vontade. Ela é uma moeda controlada e, por conta desse controle, ela é deflacionária ao invés de inflacionária. Se eu posso imprimir várias moedas e essas moedas elas vão perder valor ao longo do tempo, no Bitcoin eu não vou imprimir moedas, eu vou controlar a entrega dessa moeda no mercado. Cada vez eu entrego menos no mercado e essa moeda ela vai ganhando valor com o passar dos anos. Essa é a principal diferença do Bitcoin
para o que se vê no mercado. O Bitcoin é muito parecido com o ouro, e para algumas pessoas dizem que ele é o ouro digital. Só que ele não é o ouro digital, porque hoje em dia, por exemplo, ele é 2 vezes mais escasso do que o ouro. Então, se o ouro hoje é muito bem avaliado no mundo, e todo mundo quer ter ouro, imagina um ativo que é 2 vezes mais escasso do que o ouro, e não corre nenhum risco de se achar uma jazida que vai aumentar a quantidade dele no mercado. O ouro, eu posso encontrar uma jazida nova de ouro aqui, e na hora que se for uma jazida muito grande, eu derrubo o preço do ouro, porque aumentei a oferta. Então, a gente tem que entender essas diferenças para entender o poder que tem esse Bitcoin. E aí, entrando num ponto aqui que faz muito sentido, essa entrega do Bitcoin, que ela é dosada, ela abriu essa janela que vocês estão agora, e esse é o motivo de eu ter aberto esse workshop. A gente tem, a cada 4 anos, uma redução do pagamento de recompensa para esses mineradores. Os mineradores, sim, resumo aqui para vocês, são os computadores, né, os donos de computadores que sustentam a rede do Bitcoin no ar. A rede do Bitcoin é uma rede descentralizada. É diferente do Banco Central. O Banco Central é centralizado, seja o Banco Central da Europa, o Banco Central do Brasil, seja o Fed dos Estados Unidos. Eles são centralizados, todas as informações do sistema estão ali centralizadas no banco. No Bitcoin, elas estão descentralizadas, elas estão espalhadas no mundo inteiro, todas as informações. As informações precisam estar armazenadas em algum canto, as transações precisam ser processadas em algum lugar, e elas são processadas nesses supercomputadores, que a gente chama de mineradores. Então, os mineradores, eles têm o poder da rede na mão, né? Por isso eles estão espalhados no mundo inteiro. Então, um minerador só não consegue derrubar a rede. Um país inteiro que viesse a acontecer uma tragédia, cair todos os mineradores, ele não consegue derrubar a rede, porque tem muitos computadores, um poder computacional gigantesco na rede do Bitcoin hoje. E essa rede de mineradores, eles recebem uma recompensa pelo bloco que eles conseguem descriptografar. O processo de mineração do ouro, de ficar lá cavando, ou de ficar lá garimpando ali o ouro, no Bitcoin é o mesmo processo, só que criptográfico. Então, eu tenho um processo ali de resolver um cálculo matemático, e o primeiro computador que resolve esse cálculo matemático, ele recebe a recompensa. Essa recompensa, ela é reduzida a cada 4 anos. Então, lá em 2009, quando começou, os mineradores recebiam 50 Bitcoins a cada 10 minutos, eles recebiam 50. Em 2012, essa recompensa caiu de 50 para 25. E aí, para vocês terem uma ideia dessa janela aqui. Em 2012, que é o equivalente a 2024, que é o ano que a gente está, o ano do halving, o Bitcoin estava em torno de 8 dólares, 10 dólares, nessa mesma altura aqui, julho de 2012. E aí, um ano depois, 2013, um ano depois do halving, teve o halving em 2012, e um ano depois, em 2013, final de 2013, o Bitcoin bateu 1.100 dólares. Aí, quando foi em 2016, nós tivemos o segundo halving da história do Bitcoin. A recompensa que era agora 25, de 2012 a 2016, era 25 Bitcoins a cada 10 minutos. Ela caiu de 25 para 12,5. Sempre cai pela metade. Então, caiu em 2016. Em julho de 2016, mais ou menos nessa altura que a gente está aqui, um Bitcoin era entre 500 e 600 dólares. Quando foi em dezembro de 2017, o Bitcoin bateu 20 mil dólares. Em 2020, teve outro halving, o Bitcoin estava ali em torno de julho em 8 mil dólares, mais ou menos, e foi bater 70 mil dólares, aproximadamente. E agora a gente está em 2024. Quanto é que o Bitcoin vai bater em 2025, eu não sei. Só que algo aconteceu nos últimos anos, e eu acredito que esses grandes montantes, a última vez que a gente vai ter é agora. Por quê? Porque nós temos países adotando o Bitcoin como moeda oficial, nós temos empresas comprando o Bitcoin
em grandes quantidades e comprando bitcoins em grandes quantidades e cada vez mais difundindo isso. Só para vocês terem uma ideia, tem uma empresa americana, a MicroStrategy, e desde 2019 eles compram regularmente Bitcoin e eles pegam empréstimo no mercado, eles pegam dinheiro nos bancos, eles vendem ações da empresa deles para se capitalizar mais em Bitcoin. Estão aumentando a carteira deles, se endividando, e no final das contas sempre compensa, porque se os caras pegam um dinheiro para pagar em 2, 3 anos, eles sempre têm lucro com Bitcoin. E a MicroStrategy é só uma dessas empresas. A BlackRock é uma empresa americana, um fundo de investimento, inclusive criou um ETF agora em janeiro. Isso é outro motivo. Também tem muito Bitcoin na carteira. O Banco Central americano, o Fed, para vocês terem uma ideia, é a sexta maior baleia de Bitcoin. Nós temos, a gente chama de baleia as pessoas que têm muito Bitcoin. No mundo de investimento, né, os grandes investidores são chamados de tubarões, baleias. No Bitcoin, o sexto maior é justamente o governo dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia de como está cada vez mais consolidado. Como agora tem muita gente grande, até 2020, até um pouco antes de 2020, a maioria dos investidores de Bitcoin eram pessoas comuns, eram entusiastas, eram o pessoal que de TI, que aí foi passando para os seus amigos, familiares e tal. Só que de 2020 para cá entrou muito dinheiro no institucional. Países comprando, empresas comprando, países adotando, fundos de investimento sendo vendidos na Bolsa. A Bolsa americana, ela trabalha na casa dos trilhões. Então, você vender agora o Bitcoin dentro da Nasdaq, dentro da NYSE, a Austrália também já soltou um fundo de investimento em Bitcoin, dá para vender, a Coreia já tem. Então, você soltar esses Bitcoins dentro de bolsas de valores, que já movimentam números maiores até do que o Bitcoin, isso impulsiona muito o mercado. E por conta de todo esse investimento que entrou, eu acredito que as oscilações vão diminuir. Então, a gente vai ter um pico, que eu acredito esse agora vai ser o último pico, e eu acredito que não vai ser no final de 2025, acho que vai ser, pelas minhas contas aí, ele acontece entre 12 e 17 meses depois do halving. Como o halving esse ano foi em abril, foi 19 de abril, então você faça as contas aí, entre 12 e 17 meses ele deve atingir a alta histórica do Bitcoin, que vai cair em 2025. E aí essa, na minha visão, vai ser a última. Depois disso o Bitcoin vai valorizar? Claro que vai, porque ele vai ficar a cada 4 anos mais escasso. Só que eu acho que já vai ter tanto dinheiro estocado nele que vai ser difícil para as pessoas comuns conseguirem comprar. O presidente de El Salvador disse que ia comprar um Bitcoin todo dia até não ser mais possível comprar Bitcoin com moeda fiat. Ou seja, ele já está vendo alguma coisa que está acontecendo aí que daqui a pouco não vai mais ser possível comprar. Então, eu quis abrir essa sala para vocês entenderem. Ainda bem que tem poucas pessoas aqui, porque aí fica a informação reservada para vocês. Vocês podem investir nisso e, sim, eu falo sem nenhum medo de errar. Eu só não vendo o meu apartamento para comprar todo o Bitcoin, porque eu já fiz isso em 2016. Senão eu vendia. Eu só não vendo meu carro para comprar Bitcoin, porque eu já fiz isso em 2017. Então, o que eu tivesse na mão hoje de valioso eu compraria de Bitcoin, porque daqui a 10 anos isso vai valer muito dinheiro. E alguns de vocês talvez já sabiam disso, talvez alguns de vocês até me ouviram falar disso, mas a informação, quando ela é repetida, às vezes a gente está diferente e recebe essa informação de outra forma, né? E isso é importante, você entender e saber utilizar essa informação para se posicionar. E eu quis abrir esse workshop justamente porque eu vejo que essa é a última janela de oportunidade. Depois disso, quem vai ter oportunidade com outras criptos, de você fazer multiplicação de capital e tal, mas nenhuma das outras criptos ela tem a característica do Bitcoin, que é descentralização. Eu não sei
Porque a descentralização de outras criptos, ela é descentralizada, mas tem alguém com poder de decisão, tem um CEO. Então, é mais ou menos como se eu resolvesse agora criar uma cripto, e eu chamo vocês aqui para ser mineradores, e aí vocês vão me ajudar a descentralizar tudo isso. Mas eu continuo sendo dono, então eu coloco uma votação aqui entre vocês, que são os meus conselheiros, mas no final quem decide sou eu. Por exemplo, a Ethereum, que é a segunda moeda mais valorizada do mundo, ela é decidida assim. A Solana, que hoje é a terceira, também é decidida assim. Tem um CEO que ele vai lá e diz, olha, o que é que vocês querem fazer? Um exemplo da Ethereum. Teve um erro, teve conseguiram hackear a rede do Ethereum logo no comecinho da rede, em 2014. E aí, quando aconteceu aquilo, eles identificaram, corrigiram a falha, e aí o Vitalik colocou em votação. Pessoal, o que é que você acha que a gente tem que fazer? A gente volta para o bloco antes da falha e apaga isso no sistema e ninguém vai saber, ou a gente segue o jogo, deixa a falha aí, mostra que a gente corrigiu e segue o jogo. Aí todo mundo que estava na rede minerando, que tinha ali poder de voto, decidiu, deixa a falha aí, vamos mostrar para todo mundo que nós corrigimos o erro, que a gente é bom e que a gente vai seguir. A Vitalik, ok, vocês estão errados. Eu vou voltar para o bloco antes da falha, e apagou, e aquele grupo ali surgiu uma outra moeda, que é a Ethereum Classic. Né, que aí lá, se você entrar na blockchain da Ethereum Classic, você vai ver a falha que aconteceu. Está lá na blockchain todos os dados dessa falha. Então, assim, isso mostra que, assim, é uma moeda que vale a pena, dá para ganhar muito dinheiro, dá para multiplicar muito dinheiro com a Ethereum? Dá, vale. Mas tem um dono, o dono é o Vitalik Buterin, e se ele decidir mudar a regra, ele muda, se ele decidir aumentar o estoque, ele aumenta. Então, não é algo como o Bitcoin. Bitcoin não é Ethereum, Bitcoin não é ouro, Bitcoin não é moeda, o Bitcoin não é golpe, o Bitcoin não é uma pirâmide. O Bitcoin é algo único e tem um motivo específico que eu acredito muito que ele é único. Tem um episódio na Bíblia que conta que Abraão ele foi lutar uma guerra para salvar o sobrinho dele. Quando ele volta daquela guerra, ele volta com os espólios da guerra, e aí ele encontra Melquisedeque. Encontra Melquisedeque no caminho e ele entrega o dízimo do que ele trouxe, que ele ganhou na guerra, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E aí lá no Novo Testamento, em Hebreus, se eu não estiver enganado, fala de Melquisedeque e diz assim, Melquisedeque, porque lá no Velho Testamento nunca tinha aparecido Melquisedeque, antes daquele episódio com Abraão, depois daquele episódio de Abraão nunca apareceu. Mas podia ser que não tivesse sido somente registrado, mas a população da época conhecesse Melquisedeque. No Novo Testamento tem uma passagem dizendo, Melquisedeque que não tinha antecedentes, não tinha geração antecessora, não tinha descendentes, ele apareceu para Abraão dar o dízimo para ele. E ele deixou claro que ali era uma teofania. Melquisedeque apareceu para Abraão, uma manifestação de Deus para trazer uma solução. Abraão virou sacerdote e rei, né, naquela época. Então, a partir daquele momento, Abraão começou a sacrificar animal. Até aquele momento ele não fazia isso. Então, ele trouxe algo diferente e entregou, né, Melquisedeque entregou para Abraão algo diferente. Por que eu estou falando de Melquisedeque? Porque quem criou o Bitcoin foi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ninguém nunca ouviu falar dele antes, ninguém sabe quem é o pai dele, ninguém sabe quem são os filhos dele, ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar de Satoshi Nakamoto. Até tem outros Satoshi Nakamoto, mas já comprovaram que não é o Satoshi Nakamoto que criou o Bitcoin, porque não se comunica da mesma forma, a linguagem de programação é diferente, os horários que o cara fazia as postagens não bate com os horários de quem fez a postagem do Bitcoin. Então, assim, já teve várias pessoas que tentaram dizer que era o Satoshi Nakamoto, mas todos foram desmascarados, porque na internet não dá para você se esconder. Né? Então, todos eles foram desmascarados e até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. E, na minha visão, o Satoshi Nakamoto
foi uma teofania, uma manifestação de Deus para entregar uma solução para a gente, para entregar algo novo para a gente. Por quê? Porque, como eu falei, as moedas estavam corrompidas, o sistema financeiro está corrompido, está controlado basicamente pelos banqueiros americanos ali, e que o mundo inteiro meio que segue as regras dos Estados Unidos, eles definem mudam as regras toda hora, as pessoas começam a passar necessidade, a gente sofrendo na África, a gente sofrendo no Brasil, a gente sofrendo na Índia. Por quê? Porque os governos eles estão sempre trabalhando em prol deles. Só que aí surge uma moeda que ela é totalmente independente, não tem controle de banco, não tem controle de governo, nenhum desses bambambãs tem poder de controlar essa moeda. E o que acontece? Hoje tem gente lá na África conseguindo instalar energia, porque alguém doou Bitcoin para ele. O cara consegue movimentar Bitcoin num celularzinho analógico, que alguém foi lá e criou uma solução para ele conseguir transferir. O cara fazia uma doação por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e aí o governo desviava, hoje tu pega e faz uma doação em Bitcoin, como foi feito lá para a Ucrânia na guerra, diretamente na carteira. Então, o Bitcoin traz diversas soluções para resolver o problema das finanças mundial. Então, eu acredito que foi um anjo que se manifestou aqui para entregar essa solução para a gente. E é por isso que também eu vejo que ele é diferente de tudo. Como Jesus está perto de voltar, quando ele voltar, ele vai ter uma moeda para governar o mundo inteiro. E todas as nações vão utilizar essa moeda como lastro, do jeito que era lá no Belle Époque, com o ouro. Então, essa é a minha visão de futuro do Bitcoin. Por que o Bitcoin vai valer muito dinheiro no futuro? Porque o real vai valer o tanto que ele tiver de Bitcoin no Banco Central. O dólar vai valer o tanto que ele tiver de Bitcoin no Banco Central. E atenção, o Trump já disse que se ele for eleito, ele vai transformar os Estados Unidos no paraíso das criptomoedas. Ele já é o maior país que tem mais Bitcoin, certo? Ele já é o país que tem mais Bitcoin, o governo que tem mais Bitcoin em posse. Tem muitas grandes empresas lá, agora com os fundos de investimento vendendo, já tem muito mais gente comprando Bitcoin lá. Então, tem muito hoje, se você for olhar, a maior parte dos Bitcoins já estão indo para dentro dos Estados Unidos. E aí, quando você para pensar em algo que aconteceu no passado, e aí eu fico o tempo inteiro voltando no passado, porque com o passado a gente aprende para o futuro. Quando teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1929, uma das soluções que o Banco Central fez, né, foi confiscar o ouro da população. Então, todo mundo que tinha ouro teve que entregar o ouro para o governo. E está na Constituição dos Estados Unidos, está na do Brasil, está na Constituição, não sei se a Constituição aqui na Europa é da Europa ou é por país, mas está em todas as constituições que eu já ouvi falar, tem lá que o governo pode confiscar para o bem do país. Então, no caso, por exemplo, de uma guerra mundial, os governos eles podem ir lá e confiscar todos os bens, não só o Bitcoin, mas também o Bitcoin. Então, imagina se os Estados Unidos fizer isso, como fez com o ouro, ele vai se tornar a maior potência mundial de fato, porque agora ele briga com a China. Então, o Bitcoin pode ser, de novo, se os Estados Unidos fizerem isso, e aí, se eles fizerem, eles vão meio que controlar o preço do Bitcoin. Então, tomara que isso não aconteça. O que pode acontecer, o que eu quero que aconteça, é que todos nós possamos ter Bitcoins, porque os países, daqui a pouco, eles comecem a comprar Bitcoin para ter o lastro da moeda deles em Bitcoin, e aí a gente que tem Bitcoin vai estar sorrindo à toa e feliz da vida. Alguma dúvida aqui? Se não tiver dúvida, eu vou seguir agora para o próximo ponto. Deixa eu ver aqui o chat. Riscos. Quais são os riscos do Bitcoin? Os riscos, eles têm bem a ver com a parte de segurança. Eu vou falar sobre como investir com segurança mais à frente. Mas os riscos maiores que eu vejo, eles estão sempre ligados a como você vai
manusear, como você vai guardar, onde você vai comprar, o que é que você vai fazer. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, então eu não vou antecipar. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Então, agora vamos falar sobre como começar do zero. Certo? Quem aqui não tem carteira? Eu vou ter que tirar de novo. Para vocês. Quem aqui não tem carteira de Bitcoin? Não tem Bitcoin, não tem carteira. O Laércio não tem carteira. Quem mais? A Dilene tem carteira. O Val tem. Zico tem. A Luciana tem. Você chegou? A Dilene, eu acho que tem, que ela colocou a mãozinha. Não sei se ela colocou a mãozinha porque quer falar ou foi levantando a mãozinha porque tem. Imagino que tem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora um guia aqui. E eu vou mostrar para vocês como criar uma carteira muito rápida. Vou compartilhar um guia aqui. Pronto, aqui, ó, esse site aqui, blockchain.com, é a blockchain, é o site do Bitcoin. É o site oficial da blockchain do Bitcoin. A blockchain é a rede do Bitcoin, a tecnologia por trás do Bitcoin. Então, para criar uma carteira nessa rede, que aí vai acessar no seu smartphone, ou você pode acessar no seu computador, você clica aqui em inscrever-se, onde eu cliquei. Não sei se vocês acompanharam, foi muito rápido, né? Mas clique em inscrever-se. Eu estou gravando aqui o conteúdo, depois eu posso compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Então, aqui. E aí você vai colocar aqui seu e-mail. Agora já não vou mais poder compartilhar. Os caras estão sendo meu... Ah, cadê? Vamos lá, país. Cadê Portugal? Cadê Portugal? Criar uma conta, continuar. Bom, não pode ser criada porque eu já tenho um. Então, deixa eu pegar aqui um e-mail do Alex. Roger Alex. Pronto, conta criada com sucesso. Agora eu vou copiar isso daqui. E vou iniciar a sessão. Agora eu vou precisar que ele verifique o e-mail dele aí. E aí, depois que verifica o e-mail, já acessa a carteira. Tá? Eu não vou mais conseguir ver agora, mas esse é o processo.
já vou acessar a carteira aí. Quem está aqui em Portugal, eu acredito que quem está em Dubai também, já consegue, inclusive, comprar direto na blockchain. Você consegue cadastrar o seu cartão, uma conta bancária e já comprar direto. Mas quem está no Brasil, infelizmente, não. Em blockchain, não. Mas aí tem outros mecanismos, que é criar uma conta numa exchange. Onde você vai criar uma conta na Binance, e eu aconselho você mais fácil de utilizar, né, por ser a que tem mais liquidez, inclusive para você vender. Agora, Bitcoin, eu não aconselho você a vender, eu aconselho você a guardar. Uma regrinha que a gente usa aqui no Bitcoin é esquecer. Finança e cripto são a mesma coisa do blockchain.com? Não, vamos lá. A diferença é o seguinte: a blockchain.com, ela não é uma exchange, ela não é uma casa de câmbio para você comprar e vender. Você consegue fazer isso lá, mas ela não é uma empresa, né? A Crypto.com e a Binance, elas são uma empresa privada, centralizada, que elas fazem intermediação de clientes. Então, eu estou querendo comprar Bitcoin e eles vão me conectar com alguém que está querendo vender, sem a gente se conhecer. Então, eles meio que dão uma legalidade ali para o processo. Porque imagina que eu queria comprar Bitcoin do Zezinho, que eu conhecia aqui na rua. O cara me falou do Bitcoin e tal, e aí eu quero comprar dele. E aí eu vou lá, transfiro euro para a conta dele, mas depois ele não transfere Bitcoin para mim. Eu perdi. Então, para regular esse processo, nasceram as exchanges. Aí você faz um cadastro na exchange, ela valida seus dados, você tem que mandar seu documento, você tem que preencher vários requisitos para ter uma conta na Binance, na Crypto.com. E todo mundo que entrar lá passou por esse processo. E aí você vai colocar o seu dinheiro dentro da conta da Binance, da Crypto.com, e depois você vai dar uma ordem para comprar. Então, alguém que já tinha cripto vai colocar a cripto dele para dentro da exchange, para dentro da Binance ou da Crypto.com, e ele vai anunciar para vender. E a Binance vai conectar vocês dois e vocês vão fazer a transação. Na blockchain, você vai criar uma carteira para você guardar a sua cripto. Ela é sua. Quando você cria essa carteira, ela vai te gerar, porque eu não consegui validar aqui a carteira. Mas depois, quem tiver alguma dúvida, inclusive, se na hora que quiser, a gente faz um meet e eu vou te ajudando no processo, ou então esse encontro eu te ajudo no processo para tu abrir essa carteira. Ele vai te dar 12 palavras-chave. E essa é o backup da tua carteira. Então, com essas 12 palavras, você nunca perde a sua carteira. Você tem ali salvo a sua carteira. Você pode perder o computador, pode perder o celular, o telemóvel, como a gente diz aqui em Portugal. Você pode perder tudo, campanha, mas você tem as 12 palavras, você acessa tudo novamente e cria e recupera aquela carteira. Essa carteira é tua na blockchain.com. Então, tu tem o Bitcoin, a carteira é tua. Os teus Bitcoins são teus. Quando está lá na Binance ou está na Crypto.com e tu comprou o Bitcoin dentro, o Bitcoin não está na tua posse. Tá? Quem tem as 12 palavras é a Binance, não é tu. Quando tu cria uma conta na Binance, tu não tem as 12 palavras. Tu não tem a chave privada. Quando você cria uma carteira de Bitcoin, você tem uma chave privada, que é só sua, você não compartilha com ninguém, e você tem uma chave pública, que é o endereço da sua carteira. Então, se eu quero receber Bitcoin do Laércio, eu mando para ele a minha chave pública. E aí ele vai transferir Bitcoin para essa minha chave pública. A minha chave privada eu não compartilho com ninguém. Ela é minha e de mais ninguém eu não compartilho ela, porque ela é a minha segurança, certo? Na Binance, você não tem chave privada. Você só tem a chave pública. E a chave pública é deles. A chave privada e a chave pública são deles. Você só está compartilhando lá dentro. Essa chave pública que você tem na Binance não é compartilhada, mas é dele. Então, é como se ele criasse subcontas dentro da Binance. Então, a grande diferença é que na Binance,
você comprou o ativo, ele é seu, mas não é totalmente seu. É tipo um banco. Você tem o dinheiro no banco, ele é seu, mas não é totalmente seu, porque o banco define as regras de como você vai utilizar. Então, na Binance também tem as regras. Você só vai sacar a partir de X euros. Você só vai movimentar a partir de tantos bitcoins. Você só pode transferir a partir de tantos Ethereum. Então, tem as regras internas dele. Na blockchain, o cripto é sua, o Bitcoin é seu, você faz o que quiser dele e está guardado na sua carteira. Uma dica, não, vou dar dica só no final. Vou dar dica só no final. A regra é guardar o Bitcoin na carteira da blockchain.com e usar exchange só quando for vender. Para quem está no Brasil, isso, mas na blockchain.com, se eu não me engano, também dá para vender. Mas a exchange é mais fácil de vender, certo? Qual é a vantagem da exchange? Liquidez. Toda hora que você quiser comprar ou vender Bitcoin ou qualquer criptomoeda na Binance, você tem liquidez. Qualquer hora. É agora. É daqui a... São 7 horas da noite aqui em Portugal. É daqui a 6 horas, daqui a 7 horas, daqui a 8 horas, no meio da madrugada, você entra na Binance, dá uma ordem de compra, uma ordem de venda vai ser executada. Você quer sacar para sua conta, pode ser qualquer horário, sábado, domingo, na mesma hora eles enviam o dinheiro para sua conta. É questão de minutos, você faz um saque da Binance e está na sua conta. A grande vantagem é essa. É a agilidade, a liquidez que você tem, mas não tem a segurança. Se você quer segurança, blockchain.com ou outras carteiras. Tem MetaMask, tem Phantom, tem outras carteiras que você consegue ter segurança. Se você quer liquidez e agilidade, aí você vai para .com e para Binance. Ok? Vamos avançar. Então, como começar do zero? Basicamente aqui é isso. Você vai abrir uma conta na Exchange ou criar uma conta na blockchain.com. Perfeito? Agora, o terceiro ponto, que é como investir com segurança. Que aí tem muito a ver com isso. Se você vai investir com segurança, aí você tem que ter alguns cuidados. As 12 palavrinhas que eu já falei, a sua chave privada que você não compartilha com ninguém quando você criar. Aí eu tenho a diretora está aqui falando aqui no ponto aqui, você só compartilha com a esposa, mas só a esposa lhe tratar muito bem, senão você não compartilha com ela não, viu? Se a esposa não tratar muito bem, aí você segura a chave privada ali. Então, aí outra coisa, chave privada, anota, chave privada, as 12 palavrinhas, dá para você colocar até 24, se você conseguir decorar, a melhor coisa, você não precisa nem guardar esse papel, não deixa no celular, porque se seu celular for roubado, a pessoa pode pegar essas palavrinhas e acessar a sua carteira. E aí, um cuidado importantíssimo, não acessar rede pública. Já aconteceu vários casos de pessoas acessarem rede de aeroporto, rede de shopping, e aí eles são hackeados e perdem os bitcoins. E é muito rápido, assim, é questão de segundos, o cara entra e raspa a sua carteira. Então, você tem que, não pode, se você tem bitcoin, se você tem cripto guardado na sua carteira, não acesse rede pública, em hipótese nenhuma. Ou, que é que eu aconselho a fazer? Uma recomendação de segurança minha. Pegue um computador, você não sai com ele de casa, ou pegue um celular, que você não sai com ele de casa, esse celular só fica em casa, e você vai colocar suas carteiras no celular. Ele pode virar... Existem carteiras próprias para isso, certo? Você compra umas wallets, a gente vai falar um pouco mais na frente, e você compra, só que é mais complexo de usar. O mais fácil é isso que eu citei para vocês. Abre uma conta na blockchain.com ou baixa o aplicativo da blockchain.com, compra lá o Bitcoin, está na sua carteira, só que esse seu celular, você vai ter muito cuidado com ele. Se é o seu único celular, não acesse a rede pública. Se você tem 2 celulares, um não vai passear com você, um vai ficar sempre guardadinho no cofre,
com as suas criptos, certo? Quanto mais você aumentar a sua quantidade de cripto, mais cuidado você tem que ter com a sua carteirinha para não bobear. Outro cuidado, aconteceu com uma pessoa próxima que a gente estava mentoreando, ensinou ele todo o processo, abre a conta e tal, começa a investir, ele foi lá e estava todo empolgado, foi contar para a esposa. E porque assim, tem formas, inclusive, de você fazer dinheiro com... Você comprou o Bitcoin, você deixa ele lá na blockchain.com e coloca ele para trabalhar. E ele vai aumentando. E aí a pessoa fez isso, e aí ele estava todo empolgado e foi mostrar para a esposa. Na hora a esposa dele estava cuidando do filho, não foi ver. Ele baixou o computador, fechou a tela do notebook. Quando a esposa liberou, ele levantou a tela do notebook, tinha fechado, ele entrou de novo no site, e aí ao invés de digitar o site, como eu fiz aqui, blockchain.com, ele digitou blockchain no Google. E aí abriu o primeiro link, ele nem olhou o que era que tinha e clicou. Era uma página espelho da blockchain.com. Ele foi lá e colocou aí não tinha mais os dados dele, porque geralmente fica salvo ali a sua chave privada. Não tinha mais os dados dele. Aí ele foi pegar o e-mail que ele recebeu com a chave privada, rolou a chave privada dele, digitou a senha naquele site espelho e entrou. Quando ele entrou, estava zerada a conta. Ele, que estranho. Aí ele saiu do site, digitou blockchain.com. E quando ele entrou, já estava lá a chave privada dele, ele digitou a senha dele, só que quando ele acessou, já tinham enviado os bitcoins dele para outra conta. E aí, os riscos do Bitcoin são esses. Não tem para que tu reclamar. Não dá para ligar para o suporte e dizer assim, eu dei minha senha aqui para uma pessoa e ele levou meu Bitcoin. Já era, perdeu. Esse cara perdeu e não tem como recuperar. Então, assim, é seguro, mas você tem que tratar com muito cuidado, afinal é dinheiro. Você não vai pegar uma conta, vai fazer uma transferência bancária, você não vai conferir os dados direitinho ali quando você vai transferir. Então, você vai transferir uma cripto, você vai conferir essa carteira é isso mesmo, confere os primeiros dígitos, confere os últimos dígitos, confere se é aquela carteira mesmo, confere a rede. E, às vezes a gente vai fazer uma transferência de cripto, não de Bitcoin, de outras criptos, e aí ele pergunta qual é a rede que você vai utilizar, qual é a blockchain que você vai utilizar. Por exemplo, tem criptomoedas que elas são pareadas ao dólar. A gente chama de stablecoin. Então, tem criptomoeda que é pareada ao euro, tem criptomoeda que é pareada ao dólar, tem criptomoeda que é pareada ao real. Então, você tem várias criptomoedas dessas que são pareadas ao dólar, por exemplo. Quem mais é ao dólar. E aí, se eu quero enviar para, por exemplo, vou tirar dinheiro agora para levar para Dubai, lá para o Duval. E aí o Duval me manda a carteira dele. Quando o Duval me mandar a carteira dele de USDT, que é uma dessas criptos que é pareada ao dólar, eu vou perguntar, essa carteira é de qual rede, Duval? Ele vai me dizer, essa carteira é da rede Ethereum. Se ele me manda essa carteira para eu mandar o USDT para ele, aí eu vou dizer para ele, Duval, me manda de outra rede, porque a Ethereum é a mais cara, eu vou pagar a taxa mais alta. Me manda da rede Polygon, me manda da rede Tron, me manda da rede Arbitrum, vou dizer outras blockchains que têm taxas menores, para quando eu mandar para ele, eu pagar uma taxa menor, porque quem vai pagar a taxa sou eu que estou enviando. Certo? Então, tem algum cuidado. Se eu mando, por exemplo, da minha rede Polygon para a rede, para a carteira do Durval, que é de outra rede, não vai chegar para ele e eu vou perder. Então, são cuidados, são medidas de segurança que você tem que ter. Então, você tem que averiguar a carteira que você está enviando, a rede que você está utilizando, se é a mesma rede de quem está recebendo. Próximo ponto, alguma dúvida disso? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda aí. Eu vou abrir aqui agora
Só acho que eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu baixei e me cadastrei na CoinMemo. Já ouvi falar? Não, não conheço. Deve ser algum exchange daí, né? É uma exchange daí do Dubai. Não conheço, não. No Brasil também agora tem umas exchanges novas que começaram, estão até pagando os bônus e tal. Mas, assim, eu prefiro a Binance por conta da liquidez, né? Porque sempre eu sei que tem. Nunca aconteceu até hoje. Eu uso a Binance desde 2018. Ela foi lançada no final de 2017. Eu uso a desde 2018. Então, assim, até hoje eu nunca tentei fazer uma venda lá que não aconteceu. E, e por conta de já estar tanto tempo no mercado, também transmite mais segurança. É a maior do mundo. Então, é por isso que eu uso. Assim. Mas também não deixo muito dinheiro lá dentro, não. Porque deixar muito dinheiro aí na sua própria carteira. Então, vou compartilhar aqui um guia com vocês. Chama CoinGecko. Vocês estão vendo aí? Dá um minutinho aqui que eu tô indo para a página inicial aqui. Esses sites são pesados. Pronto, já foi. Aqui, nesse site, lista a, a maioria das moedas estão sendo negociadas. Por exemplo, aqui nesse site tem 14 mil moedas listadas, 14.888 moedas listadas. Aqui tem dados de 1.151 exchanges. Tá? Quero escolher um exchange, ver quanto é que tem de liquidez. Então, você clica aqui nas exchanges, procura a Coinmena aqui, e aí tu vai ver quanto ela está negociando. Aí tu sabe até quanto. Eu quero, dependendo do valor que você vai comprar ou vai vender, aí não é todo exchange que tu vai conseguir fazer isso. Aqui ele mostra também aqui em cima os dados do mercado, a capitalização do mercado hoje é 2,2 trilhões. O volume das últimas 24 horas, 69 bilhões. 51% do mercado é Bitcoin, 16% é o Ethereum. E aí aqui você vai vendo mais dados das moedas. Eu vou entrar aqui no Bitcoin para vocês verem. O que eu vou falar agora é a hora certa de comprar e a hora certa de vender. E aí é bom ver o gráfico para entender. Parece simples, parece besta, isso, mas a maioria das pessoas erra nessa hora aqui e aí acaba perdendo dinheiro. Por comprar na hora errada e vender na hora errada. Então, é melhor comprar aqui nesse ponto do gráfico, ou é melhor comprar aqui nesse ponto do gráfico? No ponto 1 ou no ponto 2? Onde é que é melhor comprar? Me respondam aí. Isso aqui eu estou vendo o gráfico de 1 ano. Ponto 1 ou no ponto 2? Ponto 2. É óbvio que é no ponto 2, né? É melhor comprar aqui embaixo. Só que o que é que acontece? Hoje, nós estamos aqui, ó. 57 mil. E tem pouquíssima gente comprando. Ele esteve aqui em 71 mil.
73 mil. Agora ele está em 57. Pouquíssima gente comprando. E quando estava aqui 73, tinha muita gente comprando. E agora tem muita gente vendendo, ao invés de comprar. O que é que acontece? As pessoas compram, elas compram quando está todo mundo falando do Bitcoin. E você tem que comprar quando não estão falando. Tem um índice, que aqui não aparece. Você tem aqui. Depois eu vou compartilhar no grupo. Que é um índice de medo. E ele fica medindo ali a quantidade de medo do mercado. E o ideal é você comprar quando está o medo muito grande. Quando está na euforia, ele é um gráficozinho que ele vai do medo para a euforia. Quando está na euforia, você vende. Quando está no medo, você compra. Essa é a receita mágica. Quando está no meio, ainda é bom de comprar. Quando está no medo, é muito bom de comprar. Quando está na euforia, é perigoso vender. É perigoso comprar quando está na euforia. Eu vou colocar aqui o gráfico máximo agora para vocês verem. E aí eu vou explicar para vocês o que é que acontece com muita gente mostrando o gráfico. Ó, aqui foi 2017. A primeira vez que eu comprei Bitcoin, eu comprei bem aqui, ó. Julho de 2017. Aqui, ó, 2.000 e poucos dólares. E aí ele bateu, no final do ano, 19 mil e poucos dólares. Vou deixar aqui o ponto. Né? Bateu 19 mil e poucos dólares. E aí, nessa época aqui, no Brasil, não se falava outra coisa na televisão, na rua, em todo lugar era Bitcoin. Tudo era Bitcoin, só se falava Bitcoin. E as pessoas compraram. Compraram em dezembro. E eu mesmo cometi um erro. O Bitcoin caiu, e aí eu comprei bem aqui, ó. Ele caiu, eu comprei dia 31 de dezembro de 2017. Aqui, ó. Eu comprei bem aqui, ó. Sendo que já 31 de dezembro, exatamente nessa data, eu comprei. Ele tinha batido 19.900 por quase 20 mil, caiu para 14 mil, e aí eu vou comprar. Vou comprar porque ele vai subir de novo. E aí ele não subiu na hora que eu queria. Por quê? Porque ele tem ciclos de 4 em 4 anos. Aqui nesse gráfico, aqui em 2013, é bem pequenininho aqui, ó, mas em 2013 ele bateu 1.100, que eu falei para vocês no começo. Lembra que eu falei que ele bateu 1.100 dólares? Aqui, ó, 1.030. Ele bateu 1.100 dólares aqui em 2013, um ano depois do halving de 2012. Aí em 2017, aí ele caiu. Ele bateu 1.100, caiu, ficou 400 dólares, 500 dólares, 2014, até 2016, estava aqui 400 dólares. Julho de 2016, 653 dólares. Certo? E aí, quando foi no outro ano, bateu 20 mil dólares. Eu comprei aqui de 14 mil, achando que ele ia subir, porque eu era novato. Eu tinha 6 meses que eu estava nisso aqui. Então, eu não conhecia, não entendia ainda como era que funcionava. Então, eu tive minha primeira lição aqui. Ele tem ciclo de alta. Esse ciclo de alta, ele começou agora, final de 2023, ele começou o ciclo de alta. E ele vai até 2025. Depois, ele vai cair em 2025. E ele vai ter um ciclo de baixa que vai até 2027. Lá 2027 ou começo de 2028. Certo? Aí em 2028 vai ter um outro halving. E em 2029 vai ter outra alta histórica. Foi sempre assim que aconteceu até agora. Só não dá para a gente saber quanto vai ser essa alta histórica. Aqui foi um salto grande, de 1.100 para 20 mil. Depois saiu de 20 mil para 70 mil, que foi em 2021. E aí depois aconteceu o quê? Caiu. E as pessoas, geralmente, elas compram aqui. Elas compram nesses topos aqui.
de 70 mil. Elas compraram, muita gente comprou aqui de 20 mil dólares em 2017. E aí ele caiu. Quando ele caiu para 6 mil, 5 mil, 3 mil. A pessoa tem desespero. Peraí, eu comprei um negócio por 20 mil. Ele caiu para 3. O que é que eu faço agora? Eu vendo. E aí vendeu e ficou no prejuízo. Eu me lembro de um caso famoso no Brasil, que virou meme, a menina vendeu um Corolla que ela tinha e comprou Bitcoin. Na euforia, sem saber o que estava fazendo. Porque eu comprei de 14 mil e ele caiu. Mas eu sabia o que eu tinha feito. Embora eu comprei na hora errada, eu sabia que eu não ia ficar no prejuízo. Eu sabia que o Bitcoin ia recuperar uma hora ou outra. Então eu segurei os Bitcoins e fiquei com eles ali, esperando a hora certa. Essa menina, não, ela desesperou. Disse, meu Corolla virou um Fusca. E vendeu. Só que aí, foi em 2020. Aqui, ó, começo de 2020 aqui, ele já bateu os 20 mil de novo. R$19.259. Então, aqui, final de 2020, na verdade. Final de 2020, ele bateu de novo os 20 mil. Então, a pessoa está vendendo ali no começo de 2018. Se ela tivesse segurado 2 anos, ela teria vendido pelo menos do 0 a 0. Se ela tivesse segurado, ao invés de 2 anos, mais 1 ano, mesmo ela ter comprado de 20 mil, ela teria dobrado, mais que dobrado, porque bateu 69 mil, 70 mil. Então, de 20 mil, ela teria triplicado o valor dela se ela tivesse segurado. De dezembro de 2017 para novembro de 2021, ela teria triplicado o valor que ela tinha. Então, essa é a hora certa de comprar. No momento que nós estamos agora, é a hora certa de comprar. A hora certa de vender vai ser na metade do ano, mais ou menos, 2025. Depois disso, é a hora certa de comprar de novo. Quando ele cair, é a hora certa de comprar de novo. E se você comprou na hora errada, não se desespere. É só esperar. Tempo suficiente que você vai tendo lucro. Aqui é diferente, por exemplo, de casa de aposta. Casa de aposta, como é que funciona? Se você ficar tempo suficiente lá dentro, você vai perder tudo que você tem. O que vai definir quanto tempo você vai perder, ou quanto você vai perder, quanto tempo você ficou lá dentro. No Bitcoin, se você ficar tempo suficiente, você vai, no mínimo, dobrar o seu capital. Quem está comprando agora, de 57 mil, que está agora, mais ou menos, assim, eu não tenho dúvida de que vai, no mínimo, dobrar até o ano que vem. No mínimo, dobrar. Isso eu estou falando de Bitcoin. Vai ter outras moedas, que aí é mais arriscado, tanto pode te entregar 10 vezes, como ela pode te entregar 30%, 40%, ou pode não te entregar nada. Pode até perder. Tem outras moedas que são mais arriscadas. Se ela pode entregar 10 vezes. Teve gente que ganhou 1000% em um mês numa moeda só. Mas são arriscados. Você vai arriscar o valor. O Bitcoin aqui é segurança. Você comprar, segurar tempo suficiente, ele vai dobrar. Só que eu acredito que essa é a última vez que ele vai dobrar. Eu não acredito que quem comprar a partir de 2026 vai conseguir ter o dobro do valor, ter triplo do valor, como já aconteceu até agora. Certo? No meu caso, por exemplo, em 2017, eu comprei de 10, na época eu estava 10 mil reais, bateu 70 mil reais. Então, negócio de dobro. Alguma dúvida a esse respeito? Oi? Deixa eu ver. Tem valor mínimo para investir? Não tem valor mínimo para investir. Nas exchanges tem valor mínimo para você resgatar, para você tirar em cripto. Se for em moeda fiat, também eu não vi valor mínimo, entendeu? Na Binance, por exemplo. Eu sei nas outras exchanges, mas na Binance, se você vai tirar em euro,
Dá para você tirar 10 euros, 20 euros, você consegue sacar para sua conta, paga uma taxa de 50 centavos no saque, você faz de boa. Agora, em cripto, tem eu quero comprar Bitcoin na Binance, quero enviar para minha carteira privada. Aí ele só vai deixar tu enviar a partir de uma quantidade que eu não sei de cabeça, tem que ver lá na hora. Vamos lá, próximo ponto. Quanto comprar e vender já foi. Como não perder dinheiro, também já foi. É só ficar tempo suficiente que você não vai perder dinheiro. A principal estratégia para você não perder dinheiro com Bitcoin é você ficar tempo suficiente. Outra coisa como não perder dinheiro é saber aonde você vai colocar seu cripto. Já aconteceu de exchanges falirem. Já aconteceu de exchanges serem hackeadas e roubarem todas as criptos que estavam lá dentro guardadas dentro da exchange. Então, se você não quer perder dinheiro, escolha bem onde você vai guardar as suas criptos. Escolha bem os seus parceiros aí. Por isso que eu não recomendo exchange. Aliás, eu não recomendo que você deixe nenhum exchange. Fique na sua carteira. Se você fez algum pouco mais, meu amigo, foi lá e entrou no site errado, a culpa é 100% dele. Quando ele bota numa exchange pede, também é 100% dele, porque ele deixou lá. Mas aí ele fica terceirizando a culpa. Porque a exchange me deu um golpe. Porque aconteceu isso e aquilo. Então, a pessoa tem que ser responsável pelas atitudes dela. Então, ela coloca o valor dela, ela coloca o bem dela numa carteira segura, ela compra no exchange segura, que ela conhece, e se muito valor, ela tira aquela exchange. Não deixa ali, porque é um valor que se perder vai fazer falta, não deixa na exchange. Bota sobre a sua custódia. Ok? E agora, o principal de hoje, eu acho que todo mundo quer saber, como ganhar cripto de graça. Quem quer saber como ganhar cripto de graça? Quer saber, Durval? Ano passado eu ganhei ano passado eu ganhei $1.500 de graça. De graça, de graça, de graça. Como é que isso acontece? Airdrops. Tem várias maneiras, na verdade, né? Vou compartilhar minha tela aqui, se vocês quiserem dar um print, facilita para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Mas depois eu vou botar no detalhe, que depois vocês querem tirar o print. Então, ganhe cripto de graça. Tem várias coisas aqui. Tem sites de pesquisas, você responde as pesquisas para eles e eles te pagam uns criptozinhos, bem pouquinho, certo? Não se empolga não, é bem pouquinho. Você vai responder a pesquisa, mas de pouquinho em pouquinho. Não, ganhei 1.500 euros em outra coisa, não foi aqui não. A produção está aqui falando aqui de 1.500 euros nos airdrops. Os airdrops são o quê? Imagina que por exemplo, a Uber, ela quando começou o projeto dela, ela pegava, se não me engano, era R$ 80 que ela pagava para quem indicava um outro motorista para ela. E para quem indicava outro usuário, ganhava 25 para usar nas corridas. Então, é um valor que a empresa usa para aumentar a base de usuários dela. Então, os airdrops, no geral, são empresas novas ou empresas que já estão atuando no mercado de cripto, mas que ainda não têm o seu próprio token. Foi o caso, por exemplo, que aconteceu comigo. Eu utilizo uma carteira que chama Phantom, e eu fiz algumas transações dentro da Phantom que eu precisei de uma outra plataforma para fazer essa transação, que chamava Jupiter. Então, eu fiz uma transação sem saber, certo? Isso a Jupiter trabalhava por trás da Phantom, sem eu saber, para finalizar essa transação que eu estava fazendo. A minha carteira só, se eu quero comprar essa, transformar nessa.
Para mim era isso, eu quero transformar essa cripto nessa cripto aqui. E aí eu cliquei lá dentro da carteira e eles me entregaram a moeda. Para mim foi só isso que aconteceu. 2 anos depois de eu ter feito isso, para minha surpresa, essa Júpiter, que estava por trás da Phantom, divulga assim, olha, quem utilizou a nossa plataforma através da Phantom, não sei o que, nós vamos compartilhar alguns tokens. Aí eu, peraí, deixa eu ver quanto tem. Eu tenho utilizado 2 carteiras minhas da Phantom e feito a mesma transação. E aí eu ganhei $700 em média, mais ou menos, em cada um. 750, por aí. Em cada uma delas, das duas carteiras, por essa transação que eu fiz. E aí 2 anos depois eles me deram esse prêmio. Então, a Júpiter não tinha token, depois eles lançaram o token e premiaram quem já tinha utilizado a plataforma deles. Então, na prática, acontece isso. Eu tenho uma plataforma que já está operando, e essa plataforma não tem uma cripto ainda, geralmente quando eles vão lançar, eles premiam quem já estava utilizando a plataforma deles antes. Outras já anunciam de cara. Ele vai abrir como a Uber, ele vai abrir, olha, eu vou abrir aqui a minha empresa e eu vou premiar, por exemplo, tem um que eu estou aqui, que até deixa a minha internet um pouquinho lenta aqui, mas eu não desligo. A Grass. Vou abrir aqui a tela para vocês verem. Vou compartilhar. Vou assinar meu ponto eletrônico. Vou compartilhar aqui minha guia aqui para vocês verem. Eu até já coloquei isso aqui no meu Stories, mas não sei quantos de vocês viram. Estão vendo minha tela? Pronto, a Grass, ela é uma empresa nova, ela não atua no mercado de cripto oficial, aliás, ela atua no mercado de cripto, mas não tem a cripto dela. Ela vai lançar a própria cripto dela. E o que é que ela faz? Tem gente que precisa de internet para fazer mineração de outras criptomoedas, para fazer mineração de dados, que é coisa de TI, eles precisam potencializar a internet deles, e aí essa empresa fornece essa internet. De onde ela consegue essa internet? Ela pega o meu excedente. A internet que eu estou utilizando, eu compartilho com ela, e ela vende a minha internet para outros usuários. E aí, o resultado que eu ganho, por enquanto, eu ganho pontos. Então, eu estou somando pontos aqui, que não atualizou aqui ainda, mas eu acho que se eu entrar aqui no aplicativo, vai mostrar. Tá aqui, ó. Hoje eu ganhei 853 Grass, certo? E aqui 853,15 Grass. Na temporada 6, que a gente está na temporada 6, eu ganhei 31 mil Grass. E aí, quando for no final, ele está no período de airdrop. No final do airdrop, ele vai pegar todos esses meus pontos que eu tenho aqui acumulado. Eu estou minerando isso aqui, acho que desde março, acredito. Ele vai pegar todos esses pontos que eu tenho acumulado desde março e vai me entregar em moeda. Então, se quer que eu estou gastando para comprar isso daqui? Nada. Eu estou pegando a internet que eu já utilizo e eu estou compartilhando com eles e eles estão vendendo essa minha internet e vão pagar por isso mais na frente. Né? Isso daqui é um airdrop que eu estou utilizando hoje. Vocês podem utilizar também. Aí, por exemplo, outro negócio para ganhar cripto de graça que eu estou ganhando. Tem muita coisa. Ó. Quem conhece esse aplicativo aqui? Switchcoin. O Durval acho que não consegue ganhar muito dele aí não, porque não dá para andar muito a pé em Dubai. Mas esse aplicativo aqui, ele te paga umas moedinhas para você caminhar. Pode ser na esteira também, viu? Se caminhar na esteira, vale. Então, ele paga moedas pelas esteiras. Então, tu tem os airdrops, tu tem aplicativos que se chamam Move to Earn, que é esse daqui, né? Você se move para ganhar. Tem alguns jogos que chamam Play to Earn, jogue para ganhar. Então, tem alguns joguinhos, você quer passar o tempo, você vai lá, entra e joga ali.
Eu coloco os meninos para jogar, inclusive aqui em casa, ó, entra aí, joga esse joguinho. Então, tem um airdrop rolando de um... A empresa quer se lançar no mercado. Então, a melhor forma dela trazer os usuários lá para dentro é dizer assim, ó, eu vou te dar um prêmio agora para tu testar o meu jogo. Então, todo mundo entra e vai testando o jogo, ele vai jogando, aí vai mostrando os erros, onde é que tá, não sei o quê. Só que enquanto tá no teste ali, é só um airdrop, é só pontos que ele vai ganhar. Depois, esses pontos vão ser transformados em uma cripto e você vai receber esses criptos. Tem outras plataformas que tu vai ter que colocar um dinheiro lá dentro. Por exemplo, já aconteceu aqui, porque tem empresas que você coloca o seu dinheiro em cripto para render lá dentro. Então, você tem um Ethereum, $3.500, mais ou menos. Você tem lá um Ethereum. Aí você coloca seu Ethereum lá dentro da plataforma, eles vão colocar esse Ethereum seu para alugar para outras pessoas, e aí você vai receber um prêmio por isso. O prêmio, a princípio, em airdrop. Depois esse airdrop vai virar uma moeda. Teve gente, nesses casos, assim, quando envolve dinheiro, o prêmio é muito maior. Eu já vi exemplo de pessoas que ganharam $20 mil no airdrop desse assim. Às vezes é só você colocar lá o dinheiro e tirar. Você coloca, faz uma transação e tira. Aí no outro dia você vai lá, coloca o dinheiro, faz uma transação e tira. Você vai fazendo isso aí pelo período do airdrop. No final do airdrop você vai lá e eles te pagam na tua carteira o teu prêmio. Então o airdrop hoje é a melhor forma que tem de ganhar cripto de graça. Mas tem ainda os falsetes, né, que tipo joguinhos também que você vai fazer, alguma coisinha, algumas tarefinhas básicas que você vai fazer para ganhar, mas o que dá em substância assim mesmo, que eu vi até agora, são os airdrops. Então, o airdrop surge muito, e eu acho que o airdrop ainda vai surgir muito até 2025. Até o final de 2025 a gente vai ver muito airdrop ainda. Tem airdrop que nem foi lançado ainda vai ser lançado. Eu acredito que aí está a melhor oportunidade de fazer dinheiro com cripto. E outra forma de fazer, e assim, tem um detalhe. Ah, Nicolas, mas essa moeda aí, ela pode desvalorizar. Pode. Então, o que é que você faz? Quando você receber seu airdrop, assim que você tiver uma oportunidade de venda dele, você vai e vende e coloca em Bitcoin, coloca em outra cripto mais confiável para você guardar aquele patrimônio, entendeu? É um conselho. Você pode especular. Tem gente que, não, eu vou entrar nisso daqui e vou esperar porque vai ter o boom do mercado, que vai ser em 2025. Geralmente, quando o Bitcoin sobe, sobe tudo com ele. Então, tem gente apostando que esses criptozinhos que ganharam de graça vão valorizar muito junto com a alta do Bitcoin. Mas aí fica a critério de cada um os riscos que vão correr, certo? E aí, para finalizar, eu acho que era o último ponto, era esse. Estamos com quanto tempo já, hein? Para finalizar, falta o quê? A importância, o último ponto, a importância de você ter um guia. Eu, lá em 2017, quando eu comecei, eu precisei de alguém para me guiar no caminho. Então, se você precisar de um guia, eis-me aqui para isso. Se você conseguir fazer tudo sozinho, pega todo esse conhecimento que eu já passei para você agora e vai lá e faz. E eu quero ver você ganhar muito dinheiro. Mas se você precisa de um guia, eu tenho uma boa notícia para você, que eu posso te guiar toda a minha experiência de quem já aprendeu muito, já ganhou muito, já perdeu muito, já cometeu os erros. Você não precisa cometer os erros que eu cometi. Eu tenho, talvez vocês aqui já saibam, eu tenho uma mentoria que eu faço desde 2021, que ela custa 1.700 euros. Mas, como eu entendo que essa é a última oportunidade, eu quero pegar o máximo de pessoas possível para aprender Bitcoin, eu criei um outro produto, uma nova oportunidade, que é o MBAI. É quase um MBA, só que melhor, porque dá mais dinheiro. E eu vou fazer por 297 euros.
Assim, é barganha, né? O que eu paguei de 1.700 euros, estou falando por 297 euros, mas ainda vou fazer melhor. Para vocês que estão aqui, né, eu vou dar um desconto para vocês de 100 euros. Eu vou colocar a partir de amanhã esse produto, vou divulgar. Quem for comprar lá pelo meu Instagram vai pagar 297 euros. Mas para vocês que estão aqui no grupo, ficaram comigo até o final, vocês têm um desconto de 100 euros nesse produto. Tem uma seção ainda de consultoria financeira pessoal com a Luciana, um brinde, um bônus. E mais, o primeiro que fechar hoje, eu ainda vou, 5 primeiros, na verdade. Os 5 primeiros aqui, a produção foi generosa, era só para o primeiro. Mas a diretoria aqui está valente. Os 5 primeiros, eu ainda vou pegar do valor que você tirou, que eu tirei 100 euros, tirei mais 100 euros da consultoria financeira, ainda vou tirar mais 50 euros e transferir para a sua carteira de Bitcoin na hora que você fechar. A gente vai sentar junto, abre a sua carteira na blockchain e já transfere esses 50 euros em Bitcoin, você já vai começar a acumular Bitcoin na sua carteira. E aí, outra boa notícia. Se você... Outra forma de ganhar dinheiro, né? O último ponto que eu falei foi como ganhar dinheiro. Então, se você está aqui e ainda assim acha que não tem condição de pagar isso daqui, você pode parcelar, mas se ainda assim você acha que não tem condição, você pode se tornar um afiliado e vender esse produto no mercado. E aí a comissão para você é de 20% daquilo que você vender. E aí você vai conseguir não só fazer um capital para você comprar Bitcoin, como se você vender 5, você já ganha o acesso direto aqui para o nosso curso. O curso é composto de 4 mentorias online que a gente vai fazer, começa no próximo sábado, dia 13. A gente vai fazer sábado 13, próximo sábado, próximo sábado. A gente vai ter 4 encontros online. E depois eu vou passar mais 3 meses junto com vocês, acompanhando no grupo e dando recomendações. Apareceu aqui o airdrop, faz isso aqui, apareceu essa oportunidade aqui, que vai lançar lá na Binance. A Binance, de vez em quando, lançam as oportunidades espetaculares. Sabendo aproveitar, dá para fazer muito dinheiro. Apareceu isso aqui, apareceu ali. Então, como eu estou aqui dentro do mercado, eu vou divulgando com vocês que estão lá no grupo. E como eu disse, essa é a última vez que eu vou fazer isso ao vivo. Depois os afiliados, né, vocês que quiserem ser afiliados, vocês vão poder continuar vendendo esse curso gravado, mas eu nunca mais vocês vão me ver falando na internet de Bitcoin depois que a gente terminar esse curso, porque eu vou me dedicar a outras coisas que o papai está me chamando para fazer, e não vou mais falar de Bitcoin. Vai ser os últimos 3 meses de Bitcoin da minha vida, oficialmente vendendo curso, né? Mas eu vou continuar comprando Bitcoin, porque eu não sou nem doido, nem besta. Ok, pessoal? Alguma dúvida de vocês? Olha que está ali na sala. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que a gente viu? Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar. Dilene pergunta, Zico, Durval. Gostei muito da apresentação, parabéns, muito bom. Inclusive, tem um grupo de homens que a gente reúne aqui da igreja que a gente está congregando, e a gente estava falando justamente nesse assunto, porque eu estou com um amigo aqui, o Gustavo, que também frequenta lá, e ele falou de meios de poder trazer recursos do Brasil para cá, usando a criptomoeda, né? Tem um processo de venda, operação segura, mas tem muitas pessoas que precisam desse conhecimento, disso que você está trazendo, claro, inclusive a gente. Eu até quero ver a possibilidade da gente, logo em seguida, ou se esperar um tempo aí, se recuperar aí, né, da apresentação, para a gente abrir uma sala aí de novo para a gente conversar. Beleza. Tranquilo, é só chamar aí quando a gente terminar aqui que a gente já conversa. Combinado. Mas muito bom mesmo. Parabéns. E esse tipo de conhecimento que você está trazendo aqui, para quem está aí no Brasil, gente, o que é a comunicação já futura, né?
é o futuro, que hoje já é presente em muitos lugares, mas para quem está aí no Brasil, para ter uma segurança em investimento, em patrimônio, em tudo que você falou, né? É muita coisa, esse é o caminho, não tem outro. A gente está vendo o Brasil aí, como é que estão as coisas, o que está acontecendo no Brasil hoje, a moeda só desvalorizando, risco só aumentando. Então, para mim, hoje é o melhor, o que eu tenho visto, melhor forma de investimento, né? De segurança e tudo, né? Então, vale muito a pena. Eu tenho interesse sim, a gente vai conversar sobre isso. Beleza, sem dúvida, meu irmão, sem dúvida. É o melhor investimento e é a melhor hora para fazer isso. Então, se a gente puder facilitar e ajudar aí, pode contar com a gente. Então, pessoal, se não tem mais dúvidas, a gente encerra aqui. Eu agradeço a presença de vocês, Adilene, Zico, Dorval, e aí a gente vai conversando pelo WhatsApp e seguimos. Quer falar, Adilene? É só... Então, pessoal, obrigado. Deus abençoe vocês. Eu vou salvar esse conteúdo aqui, vou compartilhar com vocês também lá no grupo. E esse conteúdo vai ficar restrito somente para quem estava lá no grupo do workshop, beleza? Um abraço, Deus abençoe. Bom final de sábado e domingo para vocês. Tchau, tchau.